Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número do 1º em diante, que diz assim: José e seus irmãos. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé no seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor. E vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Isso quer dizer que a inveja subiu ao coração dos irmãos de José. Tá certo, amados? José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Isso quer dizer inflamar mais ainda a situação. Mas José era novo demais. Talvez isso foi a falta de sabedoria dele, de ingenuidade. Tá certo, irmãos? Eu creio que ele não fez isso para, sabe, que os irmãos dele tivesse inveja. Então, amados, vejam bem, isso acontece mesmo quando a gente tem um sonho, quando nos é revelado alguma coisa, a gente quer contar, a gente quer compartilhar, a gente quer que as pessoas se alegrem junto da gente, mas prestem bastante atenção em quem vocês vão compartilhar esse sonho, essa revelação. Talvez as pessoas não vão saber lidar com a promessa de Deus para a tua vida, tá certo? Vigia, tão somente, e não conte os teus sonhos para qualquer um. Amém? Vejam bem. Então, os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Vejam bem, irmãos. E com isso, o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Mas se Deus estava permitindo, irmãos, é porque fazia parte do plano de Deus. Tá certo? Isso quer dizer preservar José de algo pior. Entende, irmãos? Para que ele viesse cumprir de fato a vontade de Deus, ele foi necessário ser
ser, sabe, afastado desse elo familiar. E não foi por conta própria, foi a pulso. Vejam bem. E com isso, o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Acabamos de ler esse versículo, mas eu quis ler novamente para que a gente desse continuidade ao texto. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quer dizer que é o pai, a mãe e 11 filhos. Sabe? E o pai de José decifrou, entendeu o sonho. Vejam bem. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Irmãos, vejam bem. Foi até aqui, tá certo? A leitura. Os irmãos ficaram com inveja de José cada vez mais, a ponto de maquinar o mal. Mas o pai de José, a quem tanto amava esse filho, guardou no coração este sonho. Ele só achou grandioso demais, que não faria sentido para aquele momento. Mas Deus é Deus de obras completas. É Deus do impossível. E Jacó, no fundo, sabia. Ele sabia que no fundo Deus poderia trazer esse sonho à tona, dar uma reviravolta através da vida de José. Então, os irmãos de José foram para o campo para pastorear as ovelhas de seu pai. E acontece que José era um mensageiro de seu próprio pai. Ele era enviado ao campo, via como é que estava, pastoreio, as ovelhas, e voltava contar tudo a seu pai. Era um mensageiro, irmãos. Mas para os irmãos dele, era um caboeta. Era aquela pessoa que dedurava, sabe? Então a gente não se agrada de pessoas que nos entrega, sabe? A pessoa que a gente não pode fazer nada do lado dela, que ela nos entrega. E isso é natural do ser humano. Então eles procuraram uma solução para silenciar José. Irmãos, foi forte, viu? Tentaram e planejaram matar José. Mas Rubem, se não me falha a memória, o irmão mais velho disse: não façamos isso. Não iremos derramar sangue do nosso próprio sangue, sabe? Façam outra coisa. Joga ele na cisterna. Entende, irmãos? E eles se afastaram também, eu creio, de Rubem. E bolaram jogar José na cisterna.
Mas daí não ia adiantar de muita coisa. Aí viram os medianitas, sabe, com condição de comprar José como escravo, então pensaram em vender José. Então, venderam José por 20 pratas, irmãos. 20 como escravo. E lá, eles pegaram a túnica de José, né? Porque antes jogaram numa cisterna, sujaram com um animal, o sangue de um animal, entende? Para dizer que ele foi atacado ao seu pai, que o seu filho mais novo, José, estava morto e foi dilacerado por animais. Então, irmãos, acontece que o pai de José rasgou as vestes, se cobriu com um pano de cinza, sabe? Ele estava vivendo o luto dele, chorando amargamente, e as pessoas querendo consolar ele, e ele não queria. Ele queria morrer junto com esse filho que morreu na cabeça dele, pela história contada dos seus próprios filhos, os irmãos de José. Então, ele estava vivendo o luto, e do outro lado, José estava sendo vendido a Potifar, um homem que era da patente de cima, forte, poderoso, sabe, irmãos, do Egito. Então acontece que ele vendeu os medianitas, né, israelitas, esqueci o nome de quem foi os compradores de José, mas ele vendeu a esse homem que servia a guarda do Egito. E José se tornou um escravo. Entende, irmãos? Mas aí é que tá. Ele passou por prisões. Ele passou por momentos difíceis demais em sua vida. Estreitos. Mas tinha que enfrentar tudo isso sozinho. Foi tempo de provação que Deus permitiu que ele enfrentasse. Irmãos, não foi fácil a vida de José, mas até a mulher do rei do Egito quis se relacionar com José e ele não quis. Ele correu, ele fugiu da presença do mal. Sabe, irmãos, um homem que estava totalmente fora do seu ambiente natural, fora dos seus costumes, sabe, hebreu. Ele agora se encontra passando por diversas adversidades, mas ele não estava sozinho. Aos olhos do humano, sim, mas aos olhos espirituais, não, pois Deus estava com ele. E Deus, quando decide, irmãos, exaltar alguém, é assim. Primeiro, a gente passa por cativeiros, a gente passa por adversidades que a gente acha que não vai suportar, que a gente vai morrer, que a gente não vai viver os sonhos de Deus por completo. Mas o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele sonho era profético. E que José iria viver por completo o sonho da parte de Deus. Então houve um momento dentro da prisão que ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, tudinho. E quando esses homens saíram de lá, José pediu para que não esquecesse dele. Entende, irmãos? Na prisão. E então esqueceram dele. Mas
eu creio que foi permissão de Deus. Deus fez que os homens esquecessem de José e lembrassem no momento certo, pois assim foi dado um sonho a Faraó e ele queria que fosse revelado. E aquele homem que esteve com José na prisão contou: olha, eu conheço alguém que ele revela sonhos. E ele revelou o meu e aconteceu, assim como ele descreveu. Então, mande chamar ele, e ele interpretou o sonho de Faraó, né? E aconteceu que ele foi solto, saiu da prisão e virou governador do Egito. E iria existir 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca gorda, de prosperidade, entende? Então ele começou a juntar, se tornou governador, né? Não tinha ninguém melhor que ele para exercer essa função, e começou a juntar em celeiros. E quando chegou o tempo de escassez, de falta, José foi e saiu vendendo o que ele armazenou tudo em 7 anos. Entende, irmãos? E o povo não morreu de fome por causa de José, por causa de Deus que era através desse homem. Sabe, irmãos, não tem terra que não dê fruto, onde um homem, uma mulher que carrega promessa de Deus esteja. A terra frutificou, irmãos, e o Egito se tornou, sabe, o lugar mais bem sucedido, mais rico de toda a face da terra, por causa de um servo do Senhor, porque era obediente, porque guardava o temor em seu coração para não pecar contra Deus. Tá certo, irmãos? Então acontece que os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe, todos foram e se curvaram a José. Foi necessário isso. De qual forma isso aconteceu, Cleivinho? De qual forma isso aconteceu? Que eles saíram da cidade que eles estavam, se não me falha a memória, 13 anos depois. Entende, irmãos? Foram buscar comida, comprar comida no Egito. E quem era o governador do Egito? José. E ele mandava em tudo. Faraó só era maior que ele no trono, apenas, e nada mais. Entende, irmãos? Então, os irmãos de José foi pegar trigo, pegar alimento, farinha, tudo para se alimentar. E isso se cumpriu, fez com que se cumprisse o sonho que ele recebeu lá na sua juventude. Então, irmãos, para acontecer o sonho, a visão, a promessa, leva tempo mesmo. Mas se você não desistir, você não abandonar aquilo que o Senhor declarou sobre sua vida, você vai viver, você vai desfrutar, você vai dizer que valeu a pena por chegar onde você nunca mais, nunca antes e nem depois teria imaginado. A palavra de Deus diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração humano, são as bênçãos, as promessas, os milagres que Deus reservou para aquele que o ama. Sabe, irmão, quando a gente se dedica a Deus, é obediente, é fiel, é verdadeiro, Deus vela com sua palavra para cumprir. Só basta você permanecer firme no Senhor, independente do país,
da cidade, do bairro, o que quer que seja, vai se cumprir. Porque a promessa está em você, não está na terra que você está. Onde você estiver, irmãos, vai ter que ser próspero. O lugar que você estiver vai prosperar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. E todos verão e glorificarão o nome do Senhor através da tua vida. Irmãos, essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça. Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado por tudo que fez e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos, Senhor, sabedoria, inteligência e discernimento da tua palavra. Pai, que os meus irmãos continuem meditando e que o Senhor continue falando, se revelando a cada um deles através desse texto, através dessa palavra. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Alguém toma posse dessa palavra junto comigo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo o que fez e pelo que ainda irás fazer em nosso meio. Só temos a te agradecer, Senhor, porque sem ti nós não somos nada. A gente não chegaria a lugar nenhum, mas a tua mão poderosa nos favorece. A tua mão vitoriosa nos dá êxito diante das guerras, das tempestades, do dia mau. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. É isso que nós te oramos e também te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo. Seja a boca do Senhor nessa geração. E te encontro no próximo vídeo. Amém? Fui!